Olá a todos, continuando com as alahot do Kavod, do respeito que devemos ter pelo Sefer Torah e por outros livros de Torá. Fala o Kitush Hanuch na Rei. Sefer Torah Shebala Gonzimoton. Sefer Torah, que ele ficou velho, ele começou já, o pergaminho começou a se desfazer um pouco, já não tem mais como ler e nem cacherizar esse Sefer Torah. Gonzimoton, se coloca ele na Gnizá. Gnizá são Sfarim, como a gente vai ver na continuação, principalmente Sefer Torah, Mezuzot e Tfilin, que eles são enterrados, eles não podem ser jogados no lixo, eles não podem ser queimados, então devemos enterrar ele. Então, Sefer Torah, que ele ficou velho e ele começou já a estragar, não tem como cacherizar ele, não tem como ler nele mais, Gonzimoto se coloca ele na Gnizá. Vechen shar sfarim vechitvei kodesh tanshvei kedusha ve'asur lesorfam. Assim também outros livros que não são Sefer Torah, ou Kitvei Kodesh, ou às vezes é só um pergaminho, uma mezuzá, por exemplo, Tashmishei Kedushá, ou os fios do tzitzit, coisas que eles têm uma Kedushá própria, não se joga no lixo, se coloca isso na Gnizá, é proibido queimá-los. Agora, a verdade é que tem uma machloket com relação a Sfarim, com relação a outros livros. Com certeza, os livros trazem, no Pesquet Volta ele traz, que um Sefer, qualquer livro de Torá, enquanto ele pode ser lido, enquanto ele está utilizável, não se pode colocar ele na Gnizá e, obviamente, não jogar ele fora. Enquanto o livro pode ser utilizado, dá para ler, dá para estudar nele, não se pode jogar ele fora. Agora, o que acontece com um livro, por exemplo, Mesilat Yesharim, ou, por exemplo, um livro de Shulchan Aruch, um livro de Halachá, o que acontece com esse livro quando ele estraga, quando ele fica velho? Será que eu posso jogar ele fora? No momento em que ele não é mais utilizável, eu posso jogar ele fora? Ou será que não? Igual o Sefer Torah que estragou, eu preciso colocar na Gnizá, assim também esse livro. Então aqui temos uma discussão entre os Acharonim. O Igrois Moshe, Rav Moshe Feinstein, fala o seguinte, fala, olha, o Sefer Torah, ele tem uma Kedushá Atzmit, ele tem uma santidade própria. O próprio pergaminho, as letras, tem uma Kedushá própria. Por isso, mesmo que ele não é utilizável, mesmo que ele estragou, que ele está velho, que ele foi se desfazendo, a Kedushá dele se mantém lá, a santidade está lá. Então eu preciso colocar ele na Gnizá. Mas outros livros, mesmo livros de Torá, mesmo às vezes um Humash que foi impresso, não foi escrito no pergaminho, ou um Tanakh, ou um Kitzur Shulchan Aruch, ou qualquer outro livro, a Kedushá deles não está na matéria, não é igual o pergaminho do Sefer Torah que tem Kedushá própria. A Kedushá deles não está nas folhas, a Kedushá dele está no estudo, na possibilidade de ler. Então, se ele ficou velho, rasgou, estragou a ponto de que não dá para estudar neles, fala Igrot Moshe que já não tem mais Kedushá, então ele pode ser jogado, talvez não no lixo, com um pouco de respeito, mas não precisa ser colocado na Gnizá. Já outros poskim falam que não, que no momento que isso era um Sefer de Kedushá, um Sefer de Torá, deve-se tomar o devido cuidado e colocá-lo na Gnizá. Então, mesmo livros, essa é a halakha final, assim todo mundo costuma hoje em dia, que mesmo livros que não são Sifrei Torah, se eles ficaram velhos, já não dá mais para estudar com eles, se coloca eles na Gnizá. Outra dúvida que surge hoje em dia são alonim de Shabbat, aqui em Israel é muito comum, que toda semana, todo Shabbat, se coloca um alonim com Divrei Torah, parte deles, e às vezes dentro do alon tem também Hadashot, novidades que aconteceram na semana, propagandas e diversas outras coisas. Às vezes também no jornal, tem uma página aqui no jornal que inclui um Dvar Torah que às vezes tem um Pasuk, um Dvar Torah que às vezes tem palavras de Hazal. Então, será que esses jornais, ou será que esses alonim, esses jornaizinhos, eles têm Kedushá ou não têm Kedushá? Aqui surge realmente a mesma dúvida, que por um lado, já que tem neles Torá, então eu deveria colocar eles na Gnizá, por outro lado, eles não são feitos somente de Torá, eles têm parte Torá, parte propaganda, parte outros assuntos. Então, nesse caso, alguns poskim escrevem que a gente vai de acordo com a maioria. Alonim, que a maior parte deles, porcentagem mesmo, porcentagem de páginas e de textos, que a maioria dele é Divrei Torah, a gente considera isso como Torá e tem que colocar na Gnizá. Mas Alonim, que muitas vezes 80% deles não é Torá, 80% deles é questões gerais, discussões e assuntos gerais que acontecem no mundo e às vezes novidades, não precisa colocar na Gnizá, pode se jogar no lixo.
alguém que ele quiser lachmin, rigorar e recortar as partes que são de Divrei Torah e colocar na Gnizá separado, ótimo. Mas não precisa agora ficar picotando o jornal ou uma revista só porque tem um Dvar Torah no meio do caminho. O jornal, de forma geral, ele não foi escrito, ele não foi impresso com a intenção de ser alguma coisa que tem que duchar, ele foi impresso para dar as novidades, contar o que aconteceu durante a semana. Então, mesmo a parte de Divrei Torah que tem dentro dele, já que é uma minoria, pode se jogar fora. Se a pessoa conseguir colocar num saquinho para não jogar diretamente no lixo, melhor. Mas, de forma geral, não precisa colocar na Gnizá. Halachá Vav. Em Zorkim Kitvei Kodesh, não se joga livros. Vafilo Alachot Vagadot, mesmo livros de Alachot, ou de Agadot, de Mussar, qualquer livro de Torá, o que a gente chama hoje de livros de Torá, não se joga eles. Você tem que passar de mão em mão. Então, se a pessoa está longe, você vai até ele, ou ele vem até você. Não é para jogar de um para o outro, isso é um desrespeito com o livro. Ve'asur levcham otam al peneim, também não pode se colocar eles ao contrário. Ve'metzam afuchim tzarich lanicham karaui. Se você encontrou um livro de Torá, um Sidur ao contrário, você deve virar ele para ele ficar do lado correto. Halachá Zain, en leashtim maim bifnei smarim, uleit hatzorech al kol panim yom munachim gvoim asarat fachim. Se a pessoa não pode fazer as necessidades ir no banheiro na frente de um livro, então, obviamente, não tem livros no banheiro, mas se a pessoa está viajando, ele está passeando de um lugar para o outro, ele ficou muito apertado, ele precisa ir no banheiro, então tem que ir para um canto onde não tenham livros. Se a pessoa estiver carregando livros ou algo do tipo, ele tem que se distanciar dos livros, ou pelo menos colocar eles num lugar alto, numa altura de 10 tfachim, são em torno de 80 centímetros. Pela Halachá, tudo que está acima de 80 centímetros é considerado como se tivesse um ambiente separado, um ambiente diferenciado. Então, nesse caso, seria permitido. Mas, obviamente, é melhor, isso é só quando não tem outro lugar para pôr. Mas se você consegue se distanciar do livro e fazer o que precisa um pouco mais longe, esse é o ideal. Halachá Het, אין לעשות מפות ומעילים לדבר שבקדושה מדבר שנשתמש בו אדיוט. Não se deve, tem muitos Sifrei Torá que às vezes eles têm um pano em volta ou algo para cobrir, algo para embelezar ele. Não se pode usar num Sefer Torá coisas que foram usadas por uma pessoa para os motivos particulares dele. Então, se eu tinha em casa um pano, eu tinha em casa uma toalha bonita e falo, usei ela por 6 meses, 1 ano, agora eu decido dar isso para o Sefer Torá, não é permitido. O que é feito para o Sefer Torá deve ser feito milechatchila. Já, primeiramente, ele deve ser feito para o Sefer Torá. Ou pelo menos não deve ter sido usado para outras coisas. Mas se eu usei isso em casa, usei isso para as minhas necessidades particulares, não posso dar isso para o Sefer Torá, porque parece, olha, eu tenho um pano em casa, já não quero mais, já usei, já está velho, vou dar ele para o Sefer Torá, é um certo desprezo. Por isso, o que é usado no Sefer Torá, o pano que se coloca bonitinho, ele tem que ser ou produzido para o Sefer Torá, ou ser comprado para o Sefer Torá. Comprado novo, mas não colocar algo usado. O Bediavad, Shekvar Na'asu Mutar, Bediavad, a posteriori, se já fizeram isso, já aprenderam no Sefer Torá, pode deixar. Aval midavar shenishtabesh bo lavodat elilim, afilo bediavad asur, mas algo que foi usado para idolatria, quer dizer, algo que não era usado de forma neutra, era algo que foi usado negativamente para algum tipo de idolatria, não pode ser usado no Sefer Torá, e mesmo que colocaram no Sefer Torá, deve-se tirar.